Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria que nós estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando hoje a lição de número 5, hoje aula extra, que vai ajudar bastante nossos amados professores na sua classe. Lição 5, a instituição da monarquia em Israel. Queridos, nós vamos dar continuidade à primeira aula que foi já postada no YouTube, e esta aula será de grande valia para o seu subsídio. Então, tópico 2, tópico 3, estudaremos sobre a escolha de Saul como rei e o rei que o povo escolheu. Nossos comentários. Queridos, vamos lá? Período dos juízes. Antes do período dos reis. Monarquia. Onde nós temos aqui, até Samuel. Todos nós já estamos careca de saber. Agora, deixa eu colocar aqui o primeiro juiz. Veja aí, Otiniel. O segundo juiz, Eude. Houve muitos outros juízes. Antes de Samuel, nós temos o Sansão. E depois Samuel como o último desse período dos juízes. Então, o livro dos juízes, ele termina, veja lá, o final do livro dos juízes. Então, leia o último versículo do livro dos juízes, aonde você vai estar lendo que naqueles dias não havia rei em todo Israel. E cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Isto era o resultado, amados irmãos, daquilo que Josué ensinou para o povo. Se lembra de Josué? O que foi que Josué ensinou para o povo? Olha o resultado da palavra dita por Josué. Cada um escolha a quem servir. Josué ensinou o quê? A eleição de ter Deus como o verdadeiro Deus e, acima de tudo e de todos os deuses, conforme nós temos na história, Deus é acima de todos os deuses do outro lado do Eufrates. Deus é acima dos deuses dos caldeus, dos deuses dos egípcios, dos deuses dos amorreus. Então, Deus é o Deus verdadeiro e Senhor Jeová. Então, Josué, ele deixa bem claro que Deus é o Deus de todos, acima de todos. Então, porém, Josué não deixa sucessores. Então, ele opta pela velha atitude que muitos líderes hoje deixam correr à solta, dizendo que as pessoas sigam o que quiser. Não é assim que acontece? Os líderes atuais na história deixam o povo escolher o que quiser. Então, a falta de um profeta, de um líder nacional, era muito notória no meio do povo de Israel no tempo de Samuel. Então, os grandes reis vitoriosos sempre governaram com um profeta, certo? Ou com um conselheiro. Davi governou com 2 profetas. Então, com Natã e Gade, e ainda mais com 2 conselheiros. Então, Davi, ele governa com 2 profetas, Natã e Gade, e ainda mais com 2 conselheiros, que é conhecido como Aitofel e Uzai. Moisés, ele recebe instrução de Jetro para fazer um governo que venha estar junto, unido a 70 conselheiros, onde serão juízes entre o povo de Israel. Então, Moisés escolheu 70. Jesus, ele tinha 12. Então, Salomão tinha 24 conselheiros. Então, o conselheiro é a força de um líder. Você que é líder, aprenda a ter conselheiros. Então, o que é o conselho? É um grande elemento profético no governo. O conselho, eles são feitos de pessoas que são íntimas, amigas de Deus. Não do governo em si, mas o profeta que caminha adiante do governo, assim como Elias ia adiante dos carros de Acabe,
Então o profeta, ele vê antes que o governo vê, antes que o líder vê. O profeta enxerga. Então a falta de um profeta, de um conselheiro, faz o povo falhar e se corromper. É só ler Juízes, capítulo 8, versículo 34. Então, os filhos de José também não quiseram sentar no trono. Então, José não deixou sucessor. Então, vemos que hoje, quem está na velha política, geralmente, quem está? O pai, que quer deixar, com certeza, obrigando um de seus filhos a estar dando continuidade à sua dinastia, porque ele não quer perder o cartão de crédito, os prazeres que obtém exatamente da política que é mundana, que é sustentada toda a sua vida, da família e etc., pela politicagem. Então, mesmo tal pessoa não tendo uma vocação sequer para a política. Então, mesmo sem nenhuma vocação para tal, essas pessoas se infiltram por causa exatamente do dinheiro. Então, amados irmãos, o rei, de acordo com a Bíblia, tinha lei específica. Qual era a lei que o rei ele tinha que obedecer? As leis descritas na Bíblia a respeito do rei, está em Deuteronômio 17, certo? Ele não poderia multiplicar para si cavalos. Por quê? Porque senão ele voltaria para o Egito. Então não pode. Deus disse o seguinte: não vai multiplicar cavalo. Porque Deus sabia que o povo ele voltaria de cavalo para o Egito. Então Deus proibiu o transporte daquela época, cavalo. Se fosse carros, não multiplicará hoje, no caso, carros, mas naquele tempo o transporte era cavalos. Então, não poderia multiplicar porque faria com que o povo voltasse ao Egito. Era proibido fazer negócio em aquisição de cavalos que vinha do Egito, porque isto tornaria-se um pretexto exatamente para o povo voltar ao Egito. Então, os modismos atuais mundanos e junto com seus ensinamentos são motivações para o regresso do povo ao Egito. Hoje em dia, coisas que são consideradas mundanas, os seus ensinamentos são motivações para que o povo volte ao Egito. Muitos são os líderes que aumentam repentinamente, atualmente, hoje, os líderes atuais, os seus números de cavalos. Muitos líderes estão negociando com o Egito. Eles estão amontoando, multiplicando o cavalo. Então o líder, ele tem que saber que não deve multiplicar cavalos. Porque este foi um dos graves pecados de Salomão. Porque Salomão foi um homem muito rico, mas ele multiplicou cavalos. Ele não poderia fazer isto. Então, a gente percebe que o rei não deveria multiplicar para si mulheres. Então, não pode ser cavalos e agora mulheres. Por quê? Porque as mulheres traziam perversão ao seu coração. Então, no tempo de Salomão, este rei deixou que o seu coração fosse pervertido pelas mulheres. Ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Então a gente percebe que foi um pecado grave de Salomão. Mas os reis de Israel sempre provocaram a ira de Deus, a ira do seu Deus. Por quê? Porque Deus havia dado lei para não andar nesse caminho errado. Multiplicação de cavalos e nem multiplicação de mulheres. Mas o mandamento tinha sido dado. Qual era o mandamento? Que eles deveriam deixar de ferir a lei de Deus, porque senão seu coração desviaria de seu Deus. Então os reis não poderiam governar sem a lei. Não poderiam multiplicar cavalos, não poderiam multiplicar mulheres, mas esse governo, este rei, ele não poderia governar sem a lei. A lei de Deus. Então, era a lei que autentificava exatamente o seu reinado, pelo sacerdote.
Então, o sacerdote tinha a cópia original de Deus, porque Deus deu a Moisés, e esta cópia original da lei, o rei tinha uma cópia da original. Então, com isto, era dever do líder rejeitar as cópias piratas, falsas. Então, devemos nós aceitar somente as cópias originais, verdadeiras. Por quê? Porque o reino é original. O sacerdócio é original. Então, o reino, ele tem um rei que tem uma cópia do original que está no sacerdócio. Então, será dever de todo rei de Israel ler todos os dias a lei de Deus. Então, o rei tinha que ler todos os dias esta cópia. Por quê? Porque esta cópia era a sua própria vida, então ele tinha que ter consigo todos os dias. Ele tinha que exatamente ler, consultar, aprender, temer, saber, cumprir. Estes são os verbos do bom governo em relação a Deus. O sacerdote ele tinha que ler todos os dias, exatamente consultar, aprender, temer, saber e cumprir estes verbos. Significa que se nós cumprir, o nosso governo será bem sucedido. Qual é o resultado? Quando nós estamos lendo, praticando, temendo, aprendendo, sabendo, cumprindo, o resultado é que Deus ele vai prolongar, ele vai eternizar o reinado deste líder, deste rei. Então Deus faz com que o seu governo, através dos seus filhos, sejam perpétuos. Não porque são bonzinhos, mas porque eles obedecem a Deus. Então, os filhos terão o cumprimento da promessa do reinado prolongado. Glória a Deus. Queridos, vamos começar a aula. Aqui é só mesmo um rascunho da introdução. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Tópico de número 2. Veja aí, a escolha de Saul como rei. No tópico de número 2, nós vemos a unção de Saul. Então, a unção de Saul era a unção de Deus. Porque Deus havia determinado a Samuel, e Samuel ungiria Saul como rei. E assim a unção do óleo de azeite que vinha sobre a cabeça de Saul era divina. Então Deus ungiria o primeiro rei de Israel. Então Deus estava no negócio. Era uma unção de Deus. O rei exatamente receberia uma unção divina. Mas Saul, ele rejeitou esta unção. A gente já viu em aulas passadas, com base em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas são as promessas de Deus, elas têm nele o sim, e por ele o amém. Então, Saul tinha a promessa de ser um rei. Deus disse sim, Saul, eu estou te ungindo, eu quero você como rei. A unção é minha, receba. Se vocês lerem exatamente 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, veja aí o texto. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, tem uma pergunta. Veja lá o texto, a pergunta. Veja que lá tem uma pergunta. O Samuel perguntando, não te ungiu o Senhor como príncipe da casa de Israel? Ele faz uma pergunta. Então, o Saul, ele tinha que responder a Deus. Deus estava dando a oportunidade de Saul ser o rei. Então, a unção veio, mas ele não disse o quê? O sim. Ele ficou calado. O texto não fala que ele disse sim. Com isso, a gente vê que Deus vem com sim, com a sua promessa, mas o Saul tinha que vir com o amém. O amém é nosso. Amém? Glória a Deus. Esse sim faz muita falta, irmão, na vida de Saul. E fez falta. Então Deus acabou de ungir Saul e esperava que Saul se alegrasse por meio do amém. A ocasião da unção de Saul
nesta ocasião da unção de Saul, Deus estava só esperando que o Saul mostrasse um sorriso, agradecesse a Deus, regozijasse, alegrasse. Amém, meu Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Era isso que Deus queria, a confirmação do seu próprio amém. Do seu coração jubiloso. Mas não houve nenhum amém. Então, veja uma coisa nova. Paulo, que no original hebraico é Saul. Paulo, aquele que perseguiu a igreja, o apóstolo Paulo, o nome hebraico de Paulo é Saul. Presta atenção. Porque já foi um Saul, entre aspas. Não aquele Saul, mas entenda o mistério. Ele conforta os crentes dizendo que nós que já recebemos a unção do Espírito Santo, eu e você, a igreja, para sermos reis e sacerdotes, mas é Deus que recebe o nosso amém, em confirmação da nossa gratidão. Você já disse um amém? Pelas promessas que vêm com o sim de Deus e a resposta humana conforme a nossa gratidão e dizendo assim seja, Senhor. Então é necessário o amém. Veja, meus irmãos, os sinais da confirmação da unção. Lembra da revista? Está com ela em mãos? Veja aí. Os 3 sinais de confirmação da unção. 1 Samuel capítulo 10, versículo 2 a 7. Saul foi confirmado por Deus a ser rei. Então, 3 sinais. 3 sinais. Vamos ver? O primeiro sinal, a revista diz lá bem claro, acharam as jumentas. Sempre na história, as jumentas vão aparecer nesse propósito, porque as promessas de Deus sobre os homens, no caso aqui dos profetas e outros mais, até mesmo José e Maria, tinha lá um jumentinho. Então, Davi entregou a Natã, porque Davi teve 4 filhos em Jerusalém. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Então, Salomão, ele sentou em cavalos e deu a muitos dos seus filhos cavalos. Mas o Natanzinho aqui, o Davi entregou a Salomão cavalos, mas Davi entregou a Natã o quê? Jumentos. O que é isso? É que Jesus não vem dessa genealogia aqui, Se você vê lá Mateus e Lucas, as 2 se abrem aqui, Uma vem por Natã e outra vem por Salomão. Então, aqui em Natã, vem o pai de Maria, certo? E depois vem Jesus. Ok? Que vem de Maria. Que cuidava ser de Eli. Se lembra Eli? Esse aqui é o pai de Maria. Então, Jesus vem de Maria, que vem de Natã. Então, esses aqui que veio por aqui, temos jumentos aqui na história de Natã, jumentos aqui na história de Maria e José. Entendeu? Jesus sentou no jumentinho. Ainda tinha a jumenta e o jumentinho amarrado, porque o João Batista lá também, se não fosse teimoso, tinha sido preservado, ele tinha entrado junto com Jesus aqui, certo? Na jumenta e no jumentinho. Então, os 2 tinham entrado aqui, em Jerusalém. Isso aqui é tremendo, irmão. Como a aula não é esta, mas com certeza a gente vai revelar esse mistério aqui. Então, João Batista, ele não entrou aqui. Só Jesus entrou em Jerusalém. Glória a Deus. É um mistério aqui. Com isso, meus amados irmãos, veja, voltando aqui para a aula, para não perder o fio da meada. As jumentas se perderam, mas o profeta achou. O profeta diz, tenha cuidado com o teu coração, porque a jumenta já foi achada. Então,
As jumentas foram achadas, revelando exatamente Natã, descendente de Davi, vindo por Maria e José, Jesus. Então, esses jumentos aqui revela exatamente o quê? Que Jesus sentaria no jumentinho, ok? Saul, nós estamos falando de Saul, que errou. Lá na frente nós temos Paulo, ó, que também era Saul, mas esse acertou. Queridos, vamos lá? Veja aí os sinais. O segundo sinal. Saul vai encontrar 3 homens no Monte Tabor. Então, já está mostrando, ó, Saul vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens, vamos lá, dividindo ele aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro homem, segundo homem e o terceiro homem. O primeiro homem, 3 cabritos. Cabritos. O segundo homem, 3 pães. O terceiro homem, um odre de vinho. Vamos lá? Esses 3 homens aqui, ó. De acordo com o texto, os 3 homens que estavam no Tabor, um deles trazia 3 cabritos, o outro levava 3 bolos de pães, certo? E o outro, um odre de vinho. Qual é a revelação aqui? A revelação aqui, que a gente disse na aula anterior, é que o sacerdócio que estava incumbido aqui não era o levítico. Lembra que o Samuel, ele foi até Saul, e Saul sacrificou em Gilgal, certo? Mas só sem a permissão, não esperou a vontade de Deus. Então, qual é o sacerdócio aqui que nós temos, ó, 3 cabritos. Esses 3 cabritos aqui é para sacrifício. Esses cabritos aqui é para sacrifício a Deus, ao Senhor. Então, no sacerdócio original, chamado de Melquisedeque, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 características do sacerdócio de Melquisedeque, diferente do levítico. Veja aqui, ó. A primeira característica do sacerdócio de Melquisedeque, a tenda. Então, todos os homens que eram chamados por Deus antes da lei, a gente vê lá Abraão, aí lá atrás, Enos, Isaac, Jacó, Jetro, Moisés, homens que tinham que tenda. Então, o sacerdócio de Melquisedeque era caracterizada pela tenda. E a tenda representa o corpo. E esse corpo aqui, ó, representa exatamente a morte de Cristo. Porque ele rasgou o véu, isto é, a sua carne. Então a tenda representa aqui, ó, na tipologia, o corpo de Cristo. Então, qual era a segunda característica do sacerdócio de Melquisedeque? Então, ele era caracterizado, primeiro, pela tenda. Segundo, pelo cordeiro ou um animal, ok? Sacrificial. Terceiro, era caracterizado pelas ofertas de cereais. Quais são essas? Presta atenção. As ofertas de cereais, pão e vinho. Você pode colocar aqui na quarta, para diferenciar um pouco, ó. Cereais, aí coloca aqui, ó, pão e vinho. Então, vamos aqui para a quinta. Essa aqui está incluída no cereal. A quinta é exatamente o quê? O dízimo. Tudo isso aqui fazia parte do sacerdócio de Melquisedeque. Então, onde é que nós podemos ver aqui? Ó, os 3 cabritos, o cordeiro ou um animal sacrificial. Então, essa parte dos 3 cabritos aqui, ó, muito forte. 3 cabritos, 3 pães. Ó, 3 e 3. Se lembra dos 3 pães? Aonde nós temos no Novo Testamento afirmando que no só versículo está escrito que o reino de Deus é semelhante a uma certa mulher que preparou 3 pães, 3 bolos. Lá no Antigo Testamento, quem prepara esses 3 pães é Sara. E entrega para os 3 varões, aquele que veio em uma teofania, em uma aparição teofânica, o Jeová.
apareceu na casa de Abraão. Então um ficou conversando com Abraão, depois 2 saiu lá para a casa de Ló. Mas os 3 estavam ali recebendo as 3 medidas de farinha. Glória a Deus. Então, percebe-se que os 3 cabritos aqui é referente ao quê? Ao cordeiro, ao animal. Os 3 pães aqui, ó, é referente ao cereal. Pão e vinho. Olha aqui, ó. Outra caneta aqui. Os 3 pães, ó. Aqui, ó. Dentro do sacerdócio de Melquisedeque, tinha pão e vinho. Onde é que eu vejo isso? Abraão e Melquisedeque. Onde Abraão entregou o dízimo, ó, 5º dízimo. E Melquisedeque entregou o quê? Pão e vinho. Então, dentro do sacerdócio de Melquisedeque, ele é caracterizado. Aquele que tem uma tenda portátil, aquele que faz sacrifício a Deus através do cordeiro ou animal sacrificial, aquele que traz uma oferta de cereal. Quem foi que trouxe essa oferta de cereal? Muitos. Inclusive, aquele homem chamado Caim. Por quê? Porque ele era agricultor, ele trabalhava com cereal, ele trabalhava com pão e vinho. Então, a gente percebe que os 3 pães estão aqui, ó. O odre de vinho está aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, tipologias que leva para onde, ó? Para Cristo, na cruz. O corpo representando o pão e o sangue derramado representando o vinho. Os 3 cabritos também sacrificiais também vai para a cruz, porque ele é o nosso cordeiro pascual. Ele cumpre todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, a tenda representa também o corpo de Jesus, sua crucificação, o véu que foi rasgado. Aqui os 3 pães representam exatamente o pão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representando também o corpo que foi rasgado na cruz. Aqui o odre de vinho é o sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus está aqui no tempo de Abraão e Melquisedeque. Ele recebeu de Melquisedeque o quê? Pão e vinho do sacerdócio melquisedequiano. Então, Melquisedeque entregou o quê? O corpo e o sangue. Isto é ceia do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, não tinha nada de Levítico. Então, os sinais, os 3 sinais aqui, era do sacerdócio de Melquisedeque. Não tinha nada levítico, por quê? Porque Saul era de Benjamim. Ó, era benjamita. Então ele não poderia ser um sacerdote da tribo de Benjamim. O sacerdócio que ele poderia participar é o sacerdócio original. Aquele que qualquer um, mediante a graça de Deus, participava. Abraão participou. Melquisedeque estava nele, Moisés também estava nele, mesmo dando a lei a Israel. Moisés não era do sacerdócio levítico, porque foi Moisés que instituiu, e quem institui é maior. E Moisés foi aquele que foi um representante legítimo do sacerdócio de Melquisedeque, porque Jesus era aquele que haveria de ser o semelhante a Moisés, o profeta que foi profetizado, que segundo Moisés será semelhante a mim. Glória a Deus. É o sacerdócio de Melquisedeque. Nós não temos nada aqui que leve para o sacerdócio levítico. Tudo aqui leva para o sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui é uma revelação. As pessoas aí não têm isso aqui. Elas vão só dizer os 3 cabritos, os 3 pães e o odre. Elas não vão fazer nada em comparação ao sacerdócio. Por isso que é bom estudar e ver os textos lá atrás, lá na frente, e fazer um apurado e trazer exatamente uma equação de textos bíblicos para trazer o quê? Quando a gente traz 2 equações, nós temos um resultado. Glória a Deus. Então, a capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. Saul profetizou. Isso é forte. Está lá quando a gente vai ver essa história, quando Saul vai atrás de Davi. Ele profetizou pelo Espírito Santo. E aqui diz também nesse texto aqui que ele encontraria exatamente este homem e profetizaria. Então a gente vê, meus amados irmãos, essa parte, que Saul estava encontrando esse homem, e o texto lá fala no Tabor. Então representa lá, se lembra do Pedro,
Pedro, Tiago e João, mas estou falando do Pedro, aquele que lá no Monte Tabor, lá na frente, onde tinha Jesus, onde tinha, isto não é aparição, quando apareceu quem? Moisés, e quando apareceu Elias. Lembra de Jesus, Moisés e Elias? E o Pedro disse o quê? Ó? Façamos 3 tendas, glória a Deus. Essas tendas aqui não eram o tabernáculo de Moisés, nem existia mais. Essas tendas aqui não tava no Levítico. Essas tendas aqui eram essas aqui, do Melquisedeque. Jesus era do sacerdócio de Melquisedeque. Então essas tendas aqui, Pedro estava só lembrando lá atrás, que Abraão, Isaac e Jacó, homens do passado, como Moisés, Elias e Jesus, tinha essas tendas particulares. Então, o que é que nós vemos aqui? Quando a gente lê a história de Jesus, o que é que vem na nossa mente? Jesus e o povo. O que quer dizer Jesus com os judeus? O que é que vem na nossa mente? Rei. Quando você lê Jesus e os judeus, você vai se lembrar do rei. Quando você lê Moisés e o povo judeu, você vai lembrar de quê? Do sacerdócio. Não foi o que ele colocou sobre Israel, o sacerdócio? E Elias, com o povo judeu, o que é que você vai se lembrar? Profeta. Então, sacerdócio, rei, sacerdócio, sacerdote e profeta. Então, estava aqui as 3 unções, As 3 unções estavam aqui, Glória a Deus. Revelado na vida de Jesus, Moisés e Elias. Querido, isto está em Mateus 17, versículo 3 e 4. A história das 3 tendas. Ok? Que representa as 3 unções. Lembrada no Novo Testamento. Que marcou a vida de Jesus como rei. Que marcou Moisés como sacerdócio. E marcou a vida de Elias como profeta. Então, o que é que a gente percebe? Tópico de número 3. O povo escolheu um rei. Vamos lá? O povo escolheu um rei. O pecado de Saul foi desprezar a palavra de Deus. Nós sabemos muito bem disso, que está escrito que Saul, por desprezar a palavra de Deus, ele peca. E com isso lhe pesou 2 vezes. A rebelião, que é como o pecado de feitiçaria. Rebelião e feitiçaria. Então agora Saul vai sentir o amargo desprezo de Deus. Então Saul, sempre que estava se justificando diante de Samuel, diante de Deus, nunca confessando o seu pecado, porque já estava caído como Adão. Então Deus deu uma ordem. Esta ordem de Deus foi dada a Saul. Qual era a ordem? Para ele destruir os amalequitas. Irmão, nós estamos dentro do contexto. Qual o contexto? Do contexto que nós estamos falando a respeito de Saul receber a unção profética. Quando diz aí a revista da escola, a capacidade de profetizar. Nós estamos nesse contexto ainda. Então, veja aí. Saul receberia o prêmio da unção profética. Isso aqui é forte, irmãos. Lá vai, segura aí. Saul receberia a unção profética. Com isso começou a história dizendo que ele tinha que matar os amalequitas. Mas tudo, mata tudo, gado, tudo que tinha na terra, mata tudo. Ele não matou. Ficou com o rei Agag com o melhor do gado. Com isso, a gente percebe que ele desprezou a ordem de Deus de destruir completamente os amalequitas. Com isto, se ele cumprisse a ordem, Deus lhe daria um prêmio. Lá no Amém, Deus lhe daria um prêmio. Lá no sacrifício, Deus lhe daria um prêmio. O prêmio lá na unção com óleo, de ser rei. Lá na espera de Samuel, lhe daria o prêmio de ser sacerdote. E lá, na matança dos amalequitas, lhe daria um prêmio de ser profeta. Quer ver isso na Bíblia? Vamos lá. O prêmio está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Onde Saul foi desprezado por Deus. Está escrito lá, 1 Samuel, vou escrever, porque vai ficar aí na história desse vídeo. 1 Samuel, capítulo 15,
Vamos colocar mais para cá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27. Ó, 1 Samuel. O que é que diz lá? Leia aí na sua Bíblia. Diz que Saul foi desprezado por Deus. Samuel foi saindo. O que foi que aconteceu? Saul segurou na capa do profeta. Esta capa do profeta revelava a unção profética. Nada está escrito no texto que não tenha uma revelação. Tudo que está escrito no texto tem algo a ser revelado. Então, o óleo com a unção do rei. Os sacrifícios que ele tinha que esperar, sacerdote. Sacrifício, sacerdote. A matança dos amalequitas e a capa do profeta que ele rasgou, a unção de profeta. Não tem como escapar, meus irmãos. As três unções estão ali. Então, ele agarrou o manto do profeta até se rasgar. Ao que foi que Samuel disse? Rasgou o que Deus tinha para você. Então, quando Davi, ele entra na caverna e ele vê o Saul, então Davi, dentro da caverna, terá que cortar o manto do rei Saul. Saul certamente vai se lembrar de Deus. Eu rasguei a capa do profeta. Isso é forte. Ele vai se lembrar do manto que rasgou de Samuel. Saul rejeitou o sacerdócio, o juizado, a unção profética. As três unções, sacerdócio, real, profético. Real, profético. Porque o sacerdócio foi dado a Moisés no monte, lá para o povo, um sacerdócio real. Êxodo 19, 5 e 6. Com isso, a falta do amém, a perda do sacerdócio real. Glória a Deus. A perda da unção real. A falta de esperar por Samuel para sacrificar a Deus, a falta da unção sacerdotal. E por desobedecer à matança de todos da terra dos amalequitas, a falta da unção profética em sua vida. Então, tudo isso é revelado nos textos da Bíblia. Unção com azeite, revelando a unção do rei. E os sacrifícios, revelando a unção sacerdotal. A capa do profeta, revelando a unção de profeta. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos, estudar a palavra de Deus com muito afinco, com muita dedicação. Então vai com cuidado, escreva tudo aí. Então vai colocando os textos bíblicos e vocês vão ver que vai ser poder de Deus na sua aula aí com grande temor. Amém? Deus abençoe a todos. Aqui está sendo a bênção e creio que aí também é uma bênção para a glória de Deus. Amém.